Pessoal, agora nós vamos começar a polir as peças. Normalmente, pessoal, utiliza essa lixadeira aqui, ó, esse motorzinho de motor de máquina. Nós vamos acertar as peças por fora, né? Nós vamos lixar e padronizar as peças para depois nós tirar o desenho. E aí depois a gente utiliza essa máquina aqui, pessoal, ó. E para modelar as peças, pessoal, tipo esse detalhe assim, ó, nós vamos utilizar aí o cilindro, né? Aí o ideal é você ter alguns cilindros desse aí para você fazer esse processo. Pode ser feito no torno ou pode ser feito também na furadeira de bancada. Pessoal, aí eu estou utilizando uma lixa grão 120. O objetivo de utilizar essa lixadeira aí, pessoal, é que eu consigo lixar quase todas as peças. O objetivo é lixar o topo das peças. O diferencial desse projeto aí, pessoal, é que tem o risco, né? Na hora que você corta, você vai deixar o risco aparecendo para você poder lixar as peças de acordo com o risco. Você pode utilizar a lixadeira de cinta, mas para lixar o topo das peças costuma queimar a lixa. E com essa lixadeira com o disco aí, pessoal, eu estou utilizando um papelão por baixo da lixa. E eu consigo fazer todo o processo aí, acertar o topo de todas as peças sem queimar a lixa. Não seria melhor você fazer os moldes para não ter que ficar tirando o desenho toda hora? Eu gosto de fazer o carrinho já direto, né? Mas se você quiser fazer os moldes, você pode fazer com Eucatex, com MDF. Enfim, você pode utilizar o material que você achar que for mais fácil. Ou do contrário, você pode fazer dois carrinhos e deixar um desmontado para você usar as peças como molde. É importante vocês ficar bastante atento para não lixar, não passar do risco. Vocês têm que lixar de acordo com o risco. Pode lixar até sumir o risco quase todo. Porém, vocês têm que seguir bem certinho mesmo, acompanhar aí o formato do desenho. Por exemplo, aí o fundo do carrinho tem que lixar, mas não deixar a peça ficar torta. Tem que ter bastante habilidade na mão aí para deixar bem certinho. Agora, pessoal, as peças que são iguais, como a lateral da capota aí, por exemplo, os paralama, eu coloco um pingo de cola instantânea para me lixar elas juntas, para ficar as peças ficar simétricas, né? Para ficar do mesmo jeito, ficar uma, ficar outra. Então, o que eu recomendo para você? Coloca um pingo de cola instantânea ou você pode utilizar a fita crepe também. E aí, pessoal, para lixar a volta do paralama, o ideal é você usar o cilindro, né? Nós temos aí várias opções para fazer isso. Você pode utilizar na furadeira de bancada, no torno. Você pode fazer manual. No meu caso aqui, eu já tenho a tupia profissional e favorece bastante. E dessa forma aí, lixando as peças juntas, a sua miniatura vai ficar com muito mais qualidade, porque as peças vão ficar simétricas, da mesma forma que fica uma, fica outra.
Então é muito importante vocês tomar esses cuidados para ter qualidade aí na sua miniatura depois que ficar pronta. E aí, pessoal, você tem que utilizar o cilindro compatível com a volta que tem aí no paralama, né? Na parte da frente, nós utilizamos esse cilindro aí. Agora, na parte de trás, nós vamos fazer manual. E aí, no caso da capotinha também, o espaço que dá para você utilizar aí o cilindro, você faz. Agora, onde a parte arredondada for menor, aí você tem que mudar o diâmetro do cilindro. Aí na tupi eu estou utilizando o cabeçote lixador e estou utilizando uma lixa grão 120. O ideal para esse tipo de trabalho, pessoal, é lixa 80, 120 no máximo. E aí está a grande diferença do método mestre dos carrinhos. Quando você lixa as peças seguindo o processo correto, elas vão encaixar perfeitamente. E aí foi o que eu falei, pessoal. Se você não tem a tupia, você pode fazer o cilindro para você utilizar na furadeira de bancada. Ou fazer manual, fazer também aí com cano de PVC. Pode fazer de várias medidas. E aí é só você prender a peça na morsa e você modelar seguindo o risco. Não tem erro, pessoal. Se você tiver força de vontade, se você tiver disposto a fazer o seu carrinho, se você tiver mentalidade forte, seguindo o método, você constrói os seus primeiros carrinhos. E o mais ideal de tudo é que você aprende. E se você não tem nenhuma experiência, esse processo manual é o melhor que tem, para você sentir o processo, para você aprender devagarinho e depois você vai desenvolver o seu conhecimento nas ferramentas. Eu estou passando uma dica aqui para você que é iniciante, né? Agora, se você já tem ferramenta, fica tudo mais fácil. Mas para quem é iniciante, tem que se virar com aquilo que tem. E aí é que está o diferencial, você aprender a desenvolver suas próprias ferramentas, você começar de baixo, você começar com o pé no chão, você acreditar no seu potencial e você acreditar em você mesmo. Isso sim faz com que você realmente vai se tornar um mestre dos carrinhos. Aprender a ter paciência, aprender a ser criativo, aprender a superar as dificuldades, não ter estresse. E assim você vai devagarinho. A partir do momento que você fizer o seu primeiro carrinho, a sua mente vai abrir e você vai ter uma visão enorme sobre o trabalho com madeira. Não só os carrinhos, mas você pode aprender a fazer várias outras coisas. Depois que você lixar, você pode pegar aí uma faca ou um estilete para separar as peças. Como eu coloquei um pingo de cola, fica fácil de você soltar. E aí está o resultado. As peças ficaram simétricas, agora é só polir. E aí, pessoal, está mais uma dica que eu vou estar passando para você. De acordo com o corte, de acordo com a peça, você tem que usar o cilindro. Você vai fazer cilímetros de diâmetros maiores e cilindros de diâmetros menores. Aí lá no modo de ferramenta, vocês vão assistir às aulas, tem umas aulas ensinando como fazer. É muito importante você ter opção desse cilindro aí para você poder fazer os recursos, lixar as peças de acordo com a necessidade que pede o projeto. E aí vem mais um pulo do gato aí. Caso você não tenha ainda nem o torno caseiro, faça manual. Você vai pegar aí um cabo de vassoura, um cabo de rodo, um cano de PVC e você vai fazer as suas lixas manuais. Você faz de forma que fica perfeito. Basta você seguir
o risco que foi feito aí, né, para fazer os cortes. Basta você lixar direitinho que o acabamento também vai ficar perfeito. E para tirar o desenho, você pode utilizar uma lixa mais grossa para evitar da cola embaçar a lixa, a sua lixa lá da lixadeira de cinta. Então, para a lixa durar mais, é melhor você tirar o desenho nesse formato aí, ó. E aí, para separar as peças, você vai fazer o mesmo formato lá dos paralamas. Vai utilizar uma faca ou um estilete aí, só mesmo para separar as peças. Elas ficou lixadas no mesmo tamanho, agora é só polir. E olha aí, pessoal, como que as peças vão tomando forma. Cada pecinha que você faz, você vai sentindo o seu carrinho começando a nascer. E isso é muito gratificante. Então, o que eu recomendo para você que está fazendo o seu primeiro carrinho? Vai com bastante calma, com muito cuidado. Faça com bastante amor para você ver o resultado, para você sentir aí o seu carrinho nascendo. Isso não tem preço. Agora nós vamos colar a capotinha. Nós vamos colar utilizando dois tipos de cola. A cola da Wood e a cola instantânea. Pessoal, eu utilizo essas duas colas porque eu estou gravando e preciso que a colagem seja rápida. Mas o ideal é você utilizar a cola Wood aí para ficar uma colagem mais segura. A cola instantânea é muito boa, mas eu prefiro utilizar para peças pequenas. E também nesse caso aí, né? Se você precisa de uma colagem rápida, ela é fundamental para você fazer esse trabalho. Aí eu utilizo a Wood para ficar uma colagem segura. E aí, como eu tenho pressa, eu utilizo a morsa. É questão de 2 minutos, eu já posso lixar a peça. Depois de acertar aí o topo das peças, fazer as voltas do paralama, agora nós vamos polir as peças usando a lixadeira de cinta. E você tem que ficar ligado, pessoal, para você lixar de acordo com o veio da madeira. A vantagem da lixadeira de cinta é que ela pule de acordo com o veio da madeira. E assim você consegue deixar o seu carrinho com acabamento fino. Aqui, pessoal, nós vamos fazer o mesmo processo. Usar a cola da Wood e um pouquinho de cola instantânea.
Agora que acabamos de lixar as peças, pessoal, nós vamos ver como é que ficou aqui o nosso projeto. Olha só como é que ficou. Aqui nós, os dois paralamas, o fundo, a traseira aqui, as duas laterais. Esse é um carrinho muito bonito e não é difícil de fazer, pessoal. Olha só, aqui nós vamos encaixar o bloco aqui. O para-brisa, você vai encaixar ele aqui, ó. E aí, a capotinha. E aí já deu pra ver como é que tá ficando o carrinho. Aí, o para-choque. E o radiador. O radiador tem que ajustar ele ainda, tem que fazer a parte de dentro. O radiador fica nesse formato aí, ó. Olha aí. Mas aqui, as peças já estão polidas. Os banquinhos vou fazer com marchetaria. E o próximo passo agora é finalizar as rodinhas. E para finalizar aqui, pessoal, espero que você tenha gostado e a gente volta na próxima videoaula mostrando para você passo a passo aí das rodinhas raiadas. Forte abraço, valeu!